Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a corrupção do gênero humano, ou seja, a corrupção dos seres humanos hoje, no século XXI, de forma geral, porque isso está acontecendo mesmo. E o avanço da engenharia ou tecnologia genética avançada está fazendo com que experiências genéticas sejam feitas com os seres humanos, que são usados como cobaias nessas experiências. Então, isso aconteceu também na época da Segunda Guerra, quando os cientistas nazistas, comandados por Mengele, fizeram várias experiências genéticas com pessoas, crianças, animais, enfim. Se isso aconteceu lá naquele período ali, imagine como está hoje, porque isso nunca parou. Pelo contrário, só avançou. A tecnologia genética foi só avançando cada vez mais. E hoje está muito mais avançada do que naquele período ali da Segunda Guerra. Então, hoje também se fazem muitas experiências genéticas tentando modificar e corromper o DNA humano para que possam surgir seres humanos híbridos. Possam ser criados criaturas muito corrompidas, criaturas bizarras. Eles estão fazendo umas verdadeiras aberrações da natureza, digamos assim, por causa disso. Porque hoje, no século XXI, a gravidade desse corrompimento do ser humano está gravíssimo, está avançado demais. E isso é algo preocupante. Porque hoje nós podemos ver que o que está preparado para o mundo por causa desse tipo de coisa é a destruição dos homens ímpios pelo fogo. Isso já está escrito, vai acontecer literalmente assim. Porque essas pessoas, elas têm que ser punidas, porque estão fazendo coisas abomináveis aos olhos do nosso único Deus, o soberano Criador que nos criou. Ele nos criou de forma perfeita, mas o gênero humano está sendo corrompido. E estão querendo fazer isso até mesmo hoje, com crianças, com essa tal de ideologia de gênero. Querem mudar o gênero da criança. Se uma criança nasce menino, querem mudar, querem dizer que ela pode ser menina. E se uma criança nasce menina, querem mudar, querem incutir na mente que ela pode ser um menino. E existem muitas coisas mais graves do que isso acontecendo por aí. É assim que está acontecendo a corrupção do gênero humano hoje. O ser humano está se tornando pervertido, depravado, está totalmente com a consciência cauterizada. Porque um ser humano adulto, hoje, ele tem as suas faculdades mentais exercitadas para discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim ou mal. Ele tem isso. Mas uma criança de 3, 4, 5 anos não tem as faculdades mentais exercitadas para discernir a mesma coisa que o ser humano. Isso é algo próprio da biologia básica. A criança ainda não desenvolveu totalmente as suas faculdades mentais para ter um raciocínio lógico e preciso, determinado, sobre o que é ideologia de gênero. Se você chegar para uma criança de 3 anos e perguntar qual é o seu gênero, ela nem sabe o que significa essa palavra. Mas, mesmo assim, os seres humanos adultos querem incutir na mente dela, na mente de uma criança, esse tipo de coisa, querem enfiar a goela abaixo.
O ser humano adulto que faz isso é um ser humano pervertido, corrompido. E, não satisfeito em estar nessa condição, ele quer também que as crianças estejam. Isso estou falando aqui o mínimo, porque se eu falar mais coisas a respeito disso, das experiências genéticas que são feitas por aí nos laboratórios escondidos, secretos, isso vai chocar muitas pessoas hoje. Mas é uma realidade que muitos estão escondendo, não revelam para o público, de forma geral. Eles estão acobertando essas coisas, fazendo de forma secreta. Mas eles continuam fazendo essas experiências por aí afora. Essa é uma realidade, porque aquilo que aconteceu lá no início da criação, como está escrito no livro de Gênesis, hoje se agravou muito mais. Se agravou mesmo, pode ter certeza disso. Então a corrupção do gênero humano está muito maior ainda e mais grave e mais terrível do que naquela época. Então, eu vou ler aqui alguns versículos que falam a respeito disso. Está aqui no Gênesis capítulo 6. Está escrito assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, pessoal, quando nós lemos as Escrituras, ficamos sabendo que Deus criou o homem reto para andar em retidão. Mas esse homem que foi criado assim, ele aos poucos foi se envolvendo em muitas astúcias. E foi isso que deturpou o gênero humano, perverteu, corrompeu. E hoje nós podemos ver isso claramente, como a humanidade está totalmente corrompida pelos pecados, pelas iniquidades, pelas impiedades, pelas abominações que praticam. E sem falar, é claro, nas experiências genéticas que estão querendo levar ao corrompimento do DNA humano, mais uma vez. Isso é gravíssimo. E aqui em Gênesis continua dizendo o texto, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Todo o desígnio do coração do homem é mal, é para prejudicar alguém. Às vezes prejudica ele mesmo, prejudica outros. Está sem controle isso aí. Existem pessoas hoje que só fazem isso. Essa é a corrupção do gênero humano que está acontecendo hoje, como já acontecia naquela época. Na época em que esse texto foi escrito. Esse texto está revelando algo que já acontecia naquela época. Hoje está muito mais grave, com certeza. Mais um pouco aqui do texto. Ó. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, essa é a consequência da corrupção do gênero humano. Se ele fez desaparecer o homem e os animais naquela época, com o dilúvio, a próxima vez que isso acontecer, como já está escrito nas epístolas de Pedro, você vai ver que agora o homem não vai ser mais destruído por água, vai ser destruído pelo fogo. E é aí que vai acontecer a destruição dos homens ímpios, desses homens que estão corrompendo o DNA humano, o ser humano de forma geral. É isso que vai acontecer. Então, essa é a realidade, pessoal. Nós temos que entender isso hoje. Porque quando isso acontecer, nós não podemos ser pegos de surpresa. Porque já foi predito, já está escrito. E vai acontecer literalmente assim. Então, hoje nós podemos ver que a corrupção do gênero humano está muito mais grave ainda. Mas, tanto você como eu, não devemos deixar com que esse mal se alastre.
Nós não podemos deixar que esse mal possa corromper mais pessoas. Nós temos que fazer alguma coisa para tentar acordar as pessoas, para tentar conscientizar as pessoas, que elas não podem se deixar, elas não podem deixar que o seu DNA humano seja corrompido por nenhuma experiência genética que possa ser feita por aí. Porque isso vai gerar seres humanos pervertidos, deturpados, corrompidos. Eles vão praticar coisas más, eles vão praticar abominações, eles vão negar o único soberano Deus, nosso Criador, como já está acontecendo hoje. Então, você e eu temos um corpo, uma alma e um espírito. E tanto o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, assim como o meu, tem que permanecer simples, tem que permanecer genuíno, tem que permanecer puro, sem nenhum tipo de coisa que possa corromper, principalmente o nosso DNA, que vai transformar seres humanos em pessoas totalmente descontroladas, pervertidas, mas para praticar todo tipo de pecado, abominação, que é algo que Deus não aprova e não concorda em tempo algum. Eu sei que o que eu estou falando aqui, muitas pessoas nem vão ligar, porque para muitas pessoas, a consciência de muitas pessoas hoje já está corrompida. Elas não querem ouvir a verdade. Esse é o resultado da corrupção do gênero humano hoje. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas se recusam a ouvir a verdade. Elas querem viver do jeito pelo qual elas estão sendo corrompidas hoje. Então, as práticas humanas hoje são pervertidas. Tudo está errado, tudo está invertido. Os valores são invertidos. As pessoas gostam desse tipo de coisa. Elas são insaciáveis no pecado por causa disso. Então, pessoal, essa é a realidade. Essa corrupção do gênero humano já está acontecendo há milênios e só vai se agravando ao longo do tempo. Hoje está insuportável, digamos assim. Então, espere para os próximos anos o que virá. São coisas terríveis, porque o ser humano, infelizmente, está sendo usado como rato de laboratório nas experiências genéticas que vão corromper ou já estão corrompendo o ser humano de forma geral. Então, essa é uma realidade que nós podemos ver, enxergar, perceber o que está acontecendo. Nós devemos nos manter fora disso, o máximo possível que nós conseguimos. Devemos fugir disso aí, não querer participar desse tipo de coisa. Porque temos que ser seres humanos normais, saudáveis. Seres humanos férteis, que produzam alguma coisa, que pratiquem alguma coisa boa. Porque de práticas erradas o mundo hoje está cheio. Dá para se ver isso. E tudo isso é resultado da corrupção do gênero humano que está acontecendo hoje. Então, se nós quisermos viver uma vida saudável, temos que praticar coisas saudáveis, coisas boas, úteis, importantes, sérias para as nossas vidas. Então nós devemos entender isso, nós devemos nos empenhar em fazer isso em favor não só apenas de nós mesmos, mas dos outros também. Porque nós temos que buscar não os nossos interesses, mas os dos outros. Isso é a prática verdadeira do amor, dos bons sentimentos. Então, nós devemos entender isso hoje. Nós não podemos ficar à mercê ou refém de algumas pessoas que querem nos modificar geneticamente. Tudo hoje está sendo corrompido, os alimentos que comemos, a água que bebemos, está tudo contaminado para nos contaminar de alguma forma também.
Porque homens amorais e inescrupulosos estão agindo assim para corromper a humanidade. Em todos os sentidos. Físico, psicológico, mental. Enfim. É assim que está acontecendo. Mas eu espero que você e eu, como seres humanos conscientes, possamos agora nos empenhar para vivermos uma vida saudável totalmente. Porque quem vai ter os benefícios disso é você e eu. Então vamos fazer assim. Porque se fizermos assim, estaremos bem. Seremos pessoas justas. E o justo será poupado naquele dia. Porque quem vai ser destruído pelo fogo naqueles dias são os homens ímpios que praticam essas coisas aí deliberadamente, de propósito, com intenção mesmo de prejudicar a humanidade. Eles têm esse caráter, essa má índole de fazer isso. Mas nós não podemos compactuar com isso. Então eu espero que o que eu disse aqui possa ser útil para alguém hoje. Porque as pessoas hoje têm que viver de acordo com a vontade do Criador. Porque é Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então vamos deixar as nossas vidas com Deus. Deixe que o próprio Deus cuide de você e de mim. Lance a sua ansiedade sobre Ele, que Ele cuidará de você com perfeição. Então é essa a mensagem de hoje que eu quero deixar aqui para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.